Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação e marketing 7 estrelas, comigo, professora Núbia Simão, professora de marketing e de assessoria de comunicação da PUC Goiás. Bem, pessoal, vocês pediram e eu estou aqui para falar sobre marketing político. É isso mesmo. Então, roda a vinheta. Sextou no projeto Você, assessor de comunicação 7 estrelas. E hoje eu vou falar sobre uma estratégia muito importante no marketing político contemporâneo, que é a criação de eventos com teor educativo. Então, uma das grandes estratégias tem sido a criação de simpósios para discutir a plataforma política do seu político, por exemplo, saúde, e aí eu vou dar um exemplo assim aleatório, mas vou pensar, saúde mental. Nós temos hoje um calendário colorido na área da saúde. Então, por exemplo, nós estamos em setembro, então esse mês é o mês de quê, gente? Esse é o mês do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e cuidados para a vida. Então, esse é um mês de saúde psicológica. Se o seu assessorado trabalha com algum tema que esteja ligado, se ele trabalha com crianças, com adolescentes, com idosos, saiba que esses públicos hoje são, infelizmente, públicos de risco quando o assunto é suicídio. Então, seria muito bacana fazer um seminário para discutir esses temas. A ideia do seminário, a ideia do simpósio, a ideia de um congresso é sempre trazer grandes especialistas na área e o seu político aparecer apenas como um apoiador do projeto e ele estar lá também para aprender, porque afinal de contas, gente, todos nós temos muito a aprender e a ideia da política é o crescimento de toda a sociedade e não só do seu assessorado. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado e eu preparei um material exclusivo de marketing político com todas essas estratégias aqui para você de fato colocar em prática com seu assessorado. Gostou desse conteúdo? Só deixar o seu e-mail aqui que eu vou passar esse conteúdo para você com o maior carinho, com o maior amor. Para te ajudar a assessorar melhor o seu assessorado político ou a agência para a qual você trabalha ou a secretaria para a qual você trabalha, hoje eu vou trazer o case do Barack Obama. O Barack Obama, gente, presidente dos Estados Unidos, entrou para a história com suas ações de sucesso em marketing político. Então funciona mais ou menos assim. Nos Estados Unidos e na Austrália existe uma grande tradição política, que é o seguinte: depois de eleito, passado um tempo, né, dessa eleição, o candidato volta ao local que o elegeu, ou ele volta aos lugares em que ele venceu. Lembra que a eleição lá é por locais, né, por distritos. Ele volta para o local que ele teve boa votação e ele vai, gente, com isso, dar uma devolutiva para a população. Aqui no Brasil, seria, por exemplo, como se eu assessorasse um deputado estadual ou um deputado federal, principalmente, e aí um senador, e ele voltasse aos locais que ele acredita que tem uma boa base eleitoral ou que ele foi vencedor nesses locais. Para quê? Para fazer um encontro com a base e para ouvir das pessoas as principais queixas do seu mandato, perguntas sobre as ações que ele quer de fato fazer para melhorar essas queixas e principalmente opiniões e sugestões de como agir para melhorar o seu mandato, porque o mandato, gente, não é do político, é das pessoas que o elegeram.
tá? Então, em 2011, o Barack Obama entrou para a história do marketing esportivo. Fazendo o quê, gente? Ele fez um evento online pelo Twitter e aí com determinadas hashtags ele respondia em um vídeo ao vivo e por streaming as dúvidas de um conjunto de eleitorados que estavam num local que ele não poderia ir. Então, ele já tinha marcado que ele ia voltar para o interior dos Estados Unidos. O Barack Obama tinha voltado. O Barack Obama tinha, ele tinha. Então, o Barack Obama, em 2011, volta para o interior dos Estados Unidos, um local que tinha eleito ele com bastante expressividade. E aí, ao invés de voltar fisicamente, ele faz um evento pelo Twitter, que entra para a história do marketing político. Por quê, gente? Porque ele, por meio de hashtags, ele respondia ao vivo todas as dúvidas da comunidade de eleitorados dele, todas as críticas e o principal, ele conseguia posicionar o que ele ia fazer de diferente para ajudar aquela comunidade. E essa ação entrou para a história do marketing político mundial. Então, a ideia aqui é: volte com o seu assessorado e faça realmente uma revolução no lugar que mais o elegeu. Na forma política, saúde, educação, transportes, infraestrutura. Depois, você definiu qual grupo minoritário você vai atender, ou seja, são as populações expropriadas da periferia, são os indígenas, são as mulheres, qual grupo de fato você vai atender. Definido isso, você precisa começar a criar conteúdo para o seu assessorado. De que forma você vai fazer isso? Você precisa colocar a agenda do político, o compromisso político que o seu assessorado está desenvolvendo em pauta. Como que você faz isso? Uma das primeiras grandes questões é o uso de notícias caminhão. Notícia caminhão é um termo que eu criei para ajudar os meus assessorados a entender sobre o que está em pauta na mídia. Então, você pega uma notícia que já está em pauta na mídia, como, por exemplo, agora nós tivemos queimada na Amazônia. Se está dentro da plataforma política do seu assessorado e está dentro de algum grupo minoritário que ele já busca atender, o que você faz? Você vai criar, primeiramente, um artigo de opinião. Se você é daqui de Goiás, você sabe que um dos grandes locais para publicar são os jornais impressos, principalmente Diário da Manhã e O Popular, mas se você está em outro lugar, são os jornais de grande circulação. Você não paga nada por publicar um artigo de opinião, tá bom? A outra grande questão é criar vídeos com opinião do seu assessorado, vídeos de até 1,5 minutos para ser mandado via redes sociais, tá? Outra questão é release de opinião. Você vai sentar com o seu assessorado, perceber as principais questões que ele levanta sobre aquele tema, criar um release de opinião e enviar para o seu mailing, tá bom? A grande questão aqui, gente, é que nós temos que fazer um trabalho de marketing político em prol da educação do eleitorado para sua participação política, e nós temos que o tempo todo, como assessores 7 estrelas, justificar o uso do dinheiro público do nosso político em todas as suas ações. Conseguir construir uma marca política para o seu assessorado. A primeira marca é que você precisa sentar com o seu assessorado e definir com ele como o assessorado quer ser reconhecido. Qual é a sua plataforma política? Como ele quer ser lembrado? Então, a pergunta que você tem que fazer para o seu assessorado é: como você quer ser lembrado? A segunda grande questão é definir claramente uma área de atuação. Área de atuação é saúde, educação, infraestrutura, esportes. Então, comunicação, ele precisa ter uma área de atuação claramente definida. A terceira grande questão é ligar essa área de atuação a grupos minoritários. Então, por exemplo, ele vai trabalhar com esporte, ele pode trabalhar com para-atletas, ou ele pode fomentar o esporte
nas periferias das grandes cidades. Enfim, ele tem que ligar a sua plataforma política não só às pessoas bem-sucedidas, mas sim os grupos minoritários, como, por exemplo, dos grandes grupos somos nós, mulheres, que precisamos de ajuda para conquistar direitos. O quarto grande segredo, gente, ou a quarta grande estratégia para formatar uma marca política para o seu assessorado você precisa informar e mostrar como o mandato do seu assessorado está de fato colaborando com aquela área de atuação e com aquele nicho, com a área de atuação e com aquele grupo minoritário que esse assessorado está de fato buscando ajudar. Como fazer isso? Uma das grandes questões para você ajudar o seu assessorado a informar como o mandato está é criar audiências públicas. Então, todo candidato que tem um mandato ou toda pessoa que está na gestão de um órgão público, ela pode criar uma audiência pública de resultados. Isso é fundamental atualmente. E a quinta e última estratégia para você formar uma marca política para o seu assessorado 7 estrelas é construir um slogan. Lembra do slogan do JK, né, do Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente brasileiro? 50 anos em 5. Então, o seu assessorado precisa de um bom slogan para criar uma marca política. Gostou desse conteúdo? Não esquece de comentar aqui. O meu combustível é o seu sucesso. Um beijo e fica comigo no projeto Você, Assessor de Comunicação 7 estrelas.